vamos continuar nossas aulas de gramática? Hoje nós vamos trabalhar as funções da linguagem, tá? Então tem duas novidades para falar para você, né? Que agora as nossas aulas têm geralmente um exercício no final, tá? E também eu quero fazer aqui a propaganda de uma queridíssima professora, Edith Meirelles, tá bom? Ela tem um canal de matemática, que vocês sabem que na maioria dos concursos são cobrados, né? A dobradinha português e matemática. O canal dela se chama Matemática com Amor, tá certo, pessoal? Procura lá, seja inscrito do canal, tenho certeza que vocês vão aprender bastante, tá certo? Então, nós vimos, né, na primeira aula de gramática, as diferentes gramáticas, né? Uma coisa que as pessoas, olha, existe mais de uma gramática? Sim, existe, tá? São de 5 tipos, a internalizada, a normativa, a dissertativa, tá? A histórica ou diacrônica e a comparativa. Vimos tudo isso no nosso vídeo. É importante que você acompanhe a sequência direitinho para que você possa entender, porque um conhecimento depende de um outro, né, para que você vá amadurecendo o seu raciocínio. Vimos também no primeiro vídeo as variedades linguísticas, a padrão ou culta formal, a não padrão ou informal, também chamada de coloquial ou popular. Vimos também adequação e inadequação linguística. Então a gente aprendeu o que é contexto, tá? O que é fator de adequação a esse contexto. Qual é a relação, né, do falante e ouvinte? Como é que a gente vai adequar o nosso discurso a isso? A situação de comunicação, adequar o assunto, fazer adequação em relação ao ambiente, ao efeito pretendido, ou seja, né, com que intenção você quer falar. Então, adequar o discurso, né, nós descobrimos juntos na aula passada, né, que é a maneira que você fala, né? Isso é fundamental para que você seja eficiente na hora de se comunicar. Vimos também as divisões da gramática normativa, né? As mais comuns são fonologia, morfologia e sintaxe, mas vocês conheceram também a semântica, a pragmática e a estilística. Isso que nós iremos tratar daqui para frente, né? Nós vamos destrinchar toda a gramática normativa, tá certo, pessoal? Então, voltemos aqui para a nossa função da linguagem. Então, nós temos aqui, né, as duas pontas, né, do discurso. O emissor, né, focado na função emotiva, quem emite a mensagem. O receptor, focando na função conativa, quem recebe. E entre esses elementos, nós temos as outras funções, tá certo? A função referencial, ela vai focar o contexto, o referente. A função poética vai focar a mensagem. A função fática vai focar o canal. E a função metalinguística vai focar o código, certo? Isso cai bastante em concurso, então crie elementos, né, mentais para que você possa gravar cada uma dessas funções da linguagem, ok? Então, pessoal, vamos falar da primeira função da linguagem, que é a função referencial ou informativa. Lembrando que há um propósito para que tenha essa classificação, tá? Por que é referencial? Vai fazer referência a algo. Por que é informativa? Vai te informar de alguma coisa, tá? Então, para que fique claro isso, vamos ler o texto, tá? Com o exemplo aqui. Falso botox ameaça real. Injetado em diminuta quantidade para suavizar linhas de expressão ou relaxar espasmos musculares, o botox está longe de ser o único produto médico que atrai comércio e produção ilícita. Estima-se que o mercado mundial de farmacêuticos falsificados movimente cerca de 75 bilhões por ano. Mas o ingrediente ativo no botox e produtos correlatos difere de outros produtos farmacêuticos por um forte motivo. Em sua forma pura, é a substância mais mortífera conhecida pela ciência. Na realidade, a neurotoxina butolímica, NTBO, é associada com os mais letais agentes potenciais de armas biológicas do mundo. Então, deu para perceber por que essa função, por que a função desse texto é fazer referência, é informar? Ficou claro, né, durante a nossa leitura que o objetivo dele era falar sobre a questão ilegal e perigosa, né, da substância que é o botox. Certo?
o foco dessa função é o assunto, tá? Então, ela vai sempre predominar essa função da linguagem nas TVs, no rádio, na internet, nos jornais, então nas revistas, tá? Nos textos instrucionais. O que é um texto instrucional? Um texto que serve para instruir, tá? Como os livros de escola, tá certo, pessoal? Nos textos técnicos também. Então, onde você irá perceber essa função da linguagem referencial ou informativa? Em todos esses elementos que eu acabei de citar. Tá ok, pessoal? Beleza. Agora vamos para a função apelativa ou conativa. Dá uma olhada aqui, ó. Pare, pense, recicle. Olha só em que modo verbal aparece essa mensagem. Nós podemos perceber aqui, nesse cartaz, que está procurando falar diretamente com o leitor, né? Então, a gente tem a mensagem centrada aqui no destinatário, para quem ela é destinada essa mensagem, tá? Então, ela vai buscar interferir no comportamento dessa pessoa que está lendo para tentar convencer essa pessoa a participar da campanha de reciclagem, tá? Essa função da linguagem, ela vai se caracterizar pela presença das formas tu, você, vocês, podem estar ali, né? Claramente, você, faça isso, ou implícita, como é no cartaz que nós lemos aqui. Tá vendo, ó? Pense você, recicle você, pare você, tá certo? Tá implícita, mas a gente sabe que tá se referindo a tu, se referindo a você, tá certo? Também nós temos os vocativos, que são os chamamentos, tá? E as formas verbais no imperativo, tá certo? Então vai sempre expressar pedido, sugestão, ordem. Eu tenho que parar que isso tá certo, né? Maior repetição do tá certo. Tá certo? Tá, enfim, vou tentar parar com isso, tá? Qualquer coisa comenta aí. Professora, só tá falando muito, tá certo. Vou me policiar aqui, tá? Mas voltando. Essa função apelativa ou conativa, ela tá fazendo um apelo, tá? Então, onde é que as pessoas vão apelar para que você compre alguma coisa, para que você faça alguma coisa? São nos textos publicitários, tá? Então, isso vai aparecer na televisão, todas as propagandas, tá? Nas placas de advertência, nos horóscopos. Quem tem o costume de ler o horóscopo do dia, use a roupa roxa que combina com seu signo, tá certo? Então, é um exemplo de onde nós podemos ver predominantemente essa função da linguagem chamada apelativa. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês para a bibliografia aqui do texto que a gente acabou de ler, tá? Aqui é o nome da revista onde foi tirada essa parte aqui. Aqui onde ela foi publicada, tá? Essa parte aqui, ó, é referente ao nome da editora. Aqui são as datas e essa parte aqui foi a página de onde foi tirada lá dessa revista, tá certo? É importante saber isso, porque muitos concursos, eles pegam, né, fazem perguntas exatamente da parte da bibliografia. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui é para que você sempre procure o significado das palavras que você não conhece quando você estiver estudando. Por exemplo, aparece essa palavra aqui, ó, produtos correlatos. Você sabe o significado disso? Tá? Quando você está no concurso, você não tem onde fazer pesquisa. Então, você vai ter que fazer algo chamado inferência. Ou seja, tentar, né, leia mais uma vez o contexto, toda a situação e tente adivinhar o significado daquela palavra. Agora, em casa, você tem que criar o hábito de parar ali a leitura, imediatamente procurar o significado da palavra, anotar, tá? Anotar as outras possibilidades que ela tem também, que existem palavras que têm vários significados dependendo do contexto. O que é contexto? Nós já vimos na aula anterior. Vamos pensar na palavra manga, por exemplo, né? Você vai encontrar lá parte da peça de vestuário, ou então você vai encontrar fruta e outros significados. Geralmente os primeiros que aparecem é o significado denotativo, o sentido real da palavra. Os outros já passam a ser mais sentido figurado, sentido conotativo. Então, você precisa criar o hábito de fazer isso em todas as disciplinas, em qualquer coisa que você estiver estudando. Vai perceber que com o tempo você vai anotar cada vez menos. Por quê?
você estará aprendendo. Use o que aprendeu nas suas redações para que você demonstre ali que tem um vocabulário vasto, tá certo? Vamos tratar agora da função emotiva ou expressiva. Né? Aqui você já dá para ter uma ideia de que emotivo vai falar das emoções, né? Das expressões, como você se expressa, como expressa seus sentimentos, como expressa suas emoções. Vamos ler a poesia aqui, do Guardador de Rebanhos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Quem quiser conhecer Fernando Pessoa, assista as nossas aulas, né, de literatura aqui no canal, tá certo? Para você conhecer esse grande escritor português. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Podemos ver aqui a bibliografia, tá? Vou mostrar para vocês como acontece isso. Você tem o sobrenome, né, da pessoa, que é Fernando Pessoa. Então, o sobrenome vai ficar em letras maiúsculas, tá? Todas em caixa alta. Depois você vai colocar a vírgula e vai colocar o primeiro nome. Depois você vai escrever o nome da obra, que é Obras Completas, nome do livro, tá? Rio de Janeiro Editora. E você vai colocar... Editora não, desculpa, é o local onde essa obra foi publicada. A Aguilar é a editora e aqui é o ano, tá certo? Estão aprendendo a colocar a bibliografia? Tá? Aqui é referente a livros. Tem a bibliografia de quando você tira da internet também, que eu já falei para vocês em um dos nossos vídeos, tá certo? Nós temos aqui nessa linguagem, né, que é essa função da linguagem, que a mensagem que a pessoa quer passar é centrada no próprio emissor. Então, eu sou o emissor, então tudo que eu estou escrevendo é referente a mim, tá? Então, você percebe isso pelos pronomes eu e me, tá? Os verbos também em primeira pessoa, diferente da função apelativa que você tem lá, né, a segunda ou a terceira pessoa. Aqui a gente está se referindo à primeira pessoa, então você tem lá tenho, penso, tá? Então isso vai evidenciar o mundo interior, a subjetividade, os sentimentos de quem escreveu, as emoções. Como a gente está falando da poesia, né? Citamos uma poesia como exemplo, a gente vai dizer que são os sentimentos, as emoções do eu lírico, tá? Então, quando a mensagem é empregada com essa finalidade de demonstrar o eu do emissor, tá? A gente vai dizer que nela predomina a função emotiva ou expressiva da linguagem. Então, é comum nessa função, tá? O uso de interjeições, palavras, né, que vão exprimir o estado de espírito, se é de alegria, se é de tristeza. Na escrita vão aparecer, né, muitas reticências, o ponto de exclamação, tá? E esses são os recursos para enfatizar os sentimentos do emissor. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo exemplo, que é a tirinha da Mafalda, tá? Felicidades, mamãe! Então, você tem aí, né, o emissor, que é a Mafalda nesse momento, com um ponto de exclamação. Agora, vamos ver a mãe, que agora ela tá falando, ela é emissora, tá? Oh, um livro! Obrigada, Mafalda! Tá? Você tem aqui as reticências, novamente a exclamação, para poder demonstrar o sentimento desse emissor. Agora vamos focar na nossa função metalinguística. Meta quer dizer para além de. Vamos ler essa poesia aqui de Carlos Drummond de Andrade. Engraçado que o nome da poesia se chama Poesia, tá? Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, pena aqui quer dizer caneta, tá? É um dos sinônimos para a palavra caneta. Então, nós temos aqui a poesia,
né, que está tratando da maneira de fazer a própria poesia. Então você vê que o código explica o próprio código, tá? O outro exemplo aqui do lado, nós temos, né, uma música que diz o seguinte: eu só queria uma música para acabar com o silêncio que ficou entre nós dois. Então você vê uma música citando uma música, o código explicando o próprio código. Ok? Então você tem aqui a metalinguagem, tá? Por quê? Quando você tem um dicionário, por exemplo, você tem palavras. O dicionário é formado de palavras. E o que o dicionário faz? Explica o significado das palavras. Também é uma metalinguagem. O código explicando o próprio código, tá? Então nós temos aqui, ó, uma tirinha. Vamos olhar a tirinha chamada O Bugio. Vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. Se você observar bem, ele fez uma tirinha. Então, uma linguagem explicando ela mesma. Então, você vê a tirinha explicando como fazer uma tirinha. Ao lado, mais um exemplo, que a melhor maneira de entender essa figura de linguagem é através de exemplificação, tá? Podemos ver aqui um quadro que representa o fazer de um outro quadro, tá? O código explicando o próprio código. Se você tiver, por exemplo, em um lugar de tecnologia e aparece um robô explicando a tecnologia, você também tem uma metalinguagem. Deu para perceber como ela se manifesta? Se você tem aquele código explicando ali mesmo, você tem uma metalinguagem, tá? Então, essa linguagem ela é centrada no código linguístico e vai falar dela mesma. Agora, mais uma vez, eu falo com vocês, precisa prestar atenção, porque você vai observar o que predomina, qual é aquela linguagem que vai predominar naquele texto, tá? Geralmente as questões de concurso, eles retiram uma parte do texto e perguntam qual é a função da linguagem que predomina nessa parte, certo? Então você pode ter, igual na poesia que nós lemos quase agora de Carlos Drummond de Andrade, você tem ali também, né, a função emotiva, mas o que predomina é a metalinguagem, porque a poesia está explicando o fazer poético, tá certo? Agora vamos observar a função poética. Eu quero frisar aqui que essa função não tem a ver exclusivamente com poesia. O que a gente vai ter que observar nessa linguagem é o efeito expressivo para despertar maior interesse do leitor. E nem sempre isso aparece na poesia, tá? Inclusive pode aparecer, ó, como aqui nessa imagem. Nós temos um texto que não se utiliza de palavras, mas há aqui, tá, essa função poética, que você pode perceber a maneira como foi ordenadas as imagens, tudo isso para impressionar, chamar a atenção do leitor. Obviamente que vai aparecer muito mais a função poética na poesia, porque esse tipo de texto vai trabalhar com a questão da rima, do ritmo, tá? É característico desse tipo de texto. Mas, mais uma vez, cuidado, não vai olhando poesia lá na questão, é função poética, cuidado. Você vai ter que ler para ver o que vai predominar naquele texto, nunca se esqueça disso, tá? Então, vamos ler aqui a poesia de Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Tá? Então, a maneira como foi escrita, né, as palavras, dá a entender que a pessoa foi trocando as pernas depois de ter bebido, certo? Isso aqui é muito interessante na poesia concreta. Quem quiser saber mais sobre poesia, tá? Assista os nossos vídeos que tratam exclusivamente de literatura, você vai gostar bastante. Então, para provar para vocês que a linguagem poética não tem nada a ver, né, só com poesia, nós temos aqui uma propaganda. Apesar de ser propaganda, o que predomina aqui é a linguagem poética. Por quê? Tomou Doril, a dor sumiu. Você vê o trabalho aqui com a rima, né, no final das palavras, tá certo? E vai fazer com que você marque ali não a função apelativa que é própria das propagandas, mas sim o que predomina, que é a função poética, tá? Então, sempre quando estivermos tratando da função poética, eu tenho que ver o que predomina: rima, ritmo, figuras de linguagem, a beleza, né? A sonoridade, os valores, o sentido. E nem sempre isso vai acontecer apenas com textos verbais, como nós vimos, tá?
Então, nós temos que prestar atenção que isso vai fazer, né, com que você trabalhe mais com a palavra, trabalhe mais com a imagem para causar esse efeito no leitor, tá? Então você vai ver o que essa função da linguagem vai centrar, né, vai estar centralizada na mensagem. A maneira como a mensagem se apresenta, como ela foi formulada, como ela foi apresentada, é o que vai predominar ali. Agora vamos tratar da função fática, tá? O nome é estranho e tudo, mas a gente tem que prestar atenção que ela é centrada no canal. É um meio de contato entre os falantes, tá? Toda vez que você está conversando com alguém, você quer saber se a pessoa está prestando atenção na sua conversa ou não. Geralmente a gente faz ou só balança a cabeça se você está presente com a pessoa, tá? Então vamos ver aqui como funciona essa função fática na tirinha. Oi! Eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não é? Epa. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então, nesse momento aqui que ele faz né, para manter a conversa, ele está testando, né, se a pessoa está prestando atenção ou a pessoa quer ouvir isso para saber, você tá aí? Tanto que se você não responde nada no telefone, a pessoa pergunta, alô, você tá aí? Tá? Porque você precisa manter esse contato, tá? Então, essa linguagem ela vai servir para iniciar, retomar, manter ou concluir o ato de comunicação. Nós temos outros exemplos aqui, que é importante, né, que vai cair nas provas, são, né, baseados nesses exemplos. Então, vamos lá. Aí você tem um bom dia, oi, tudo bem? Ah, é? Alô? Quem fala? O quê? Tá? Mais uma tirinha aqui, ó. Lembrando que aqui tá escrito mantém, tá faltando o acento, tá? Eu peguei essa tirinha na internet aqui, ó. Mantém, que os derivados do verbo ter, tá? Ó. Quando estão no singular, você vai colocar o acento agudo. Se fosse plural, seria acento circunflexo. Certo? Então, nós temos aqui a tirinha do Cebolinha. Alô? Quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. Aí, né, qual é a comicidade, né? Qual o humor da tirinha? Que eles estavam fazendo essa comunicação através daquele telefone de latinha, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito divertido, eu recomendo, tá? Se a internet em sua casa cair, faz a ligação de latinha, tá certo? Tô demonstrando a minha idade aqui, mas não tem problema nenhum com isso não. Tá certo, pessoal? Então, a linguagem foi empregada apenas para tentar estabelecer e manter o contato. Tá certo? É uma das mais fáceis que existe das funções da linguagem, apesar de ter esse nome estranho, função fática. Agora, nós temos aqui os exercícios. Eu espero que você faça, tá? No final, nós temos as respostas. Pensem bastante antes de olhar as respostas. Se teste, tá? Para que você consiga ver, eu entendi, eu não entendi. Qualquer coisa, comenta aqui nos comentários. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo! Esqueci de dizer, se inscreve no canal, aperta o sininho. Como eu falei com vocês no início, tem a professora de matemática também, a Edith, tá certo? Então, completa aí seus estudos com português, matemática, que você vai sair bem nos concursos que você irá fazer daqui pra frente. Tá certo? Não esquece de comentar não, tô aguardando o comentário de vocês.